Olá, meus irmãos, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje, domingo, dia 24 de agosto, quase meia-noite já, quase virando para o dia 25. Estou aqui no meu quartinho de estudos. Eu vou mostrar algo para vocês aqui. Essa é uma Bíblia que eu tenho já há mais de 20 anos. É uma Bíblia que eu gosto muito dela. É uma Bíblia de estudo pentecostal, bastante usada. Essa capa não é a capa original dela, é uma capa que eu mandei fazer já há mais de 20 anos. E tenho outras, mas esta é uma Bíblia que eu gosto muito dela. Está toda marcada de estudos, né, ao longo dos anos. Como eu disse, tenho várias outras Bíblias, graças a Deus. É um privilégio, né, a gente ter mais de uma edição da Bíblia Sagrada, enquanto tem pessoas no mundo que não tem nenhuma, né? Então é um privilégio. Só que esta é o que eu gosto de usar mais, né? É aquela que até com os olhos fechados eu brinco que eu consigo encontrar as passagens nela, né? E aqui o Salmo de número 111. Louvai ao Senhor, louvarei ao Senhor de todo o coração, na Assembleia dos Justos e na congregação. Grandes são as obras do Senhor, procuradas por todos os que nelas tomam prazer. Glória e majestade há em sua obra, e a sua justiça permanece para sempre. Olha só, um dos métodos que eu uso para estudar é o método de separação das palavras. Então aqui eu separei a palavra, a frase, a expressão, né? Louvai ao Senhor. Essa expressão no original é um convite, né? É a palavra aleluia, né? Você pode ser que você encontre algumas traduções aí que traz a palavra aleluia. A palavra aleluia é um misto de duas palavras, alelu, que significa louvar e celebrar, e Yah, né? Yah, que é uma forma abreviada do nome do nosso Deus, né? Yahvé, né? Então, o salmista está convidando a louvar ao Senhor. Mas não louvar ao Senhor de qualquer forma, não louvar ao Senhor de qualquer maneira, mas louvar ao Senhor de todo o coração. Aí eu vou mostrar para vocês como que eu faço. Aqui eu separei a palavra coração, aí separei alguns versículos. Por exemplo, quando o Senhor Jesus reprova aqueles que honram a Ele simplesmente com os lábios, mas os seus corações estão distantes do Senhor. Ou seja, quando uma pessoa não louva a Deus de todo o coração, né? E aqui em 1 Samuel 16:7, o Senhor Deus ele diz que ele vê o coração, ele não vê, ele não olha como o homem olha, ele não vê como o homem vê, ele vê o coração, né? E aqui em Marcos, capítulo 12, versículo 30, o Senhor, ele repete um dos grandes mandamentos, né? Que é amar o Senhor nosso Deus de todo o nosso coração. Então, louvar, mas não louvar de qualquer maneira, louvar ao Senhor de todo o coração. Aí eu vou separando, né, as frases, aquelas palavras que me chamam mais a atenção. Por exemplo, o salmista ele diz que ele vai louvar ao Senhor de todo o coração na Assembleia dos Justos e na congregação. Aí me chamou a atenção a palavra justos, né? E aí eu separei ali Romanos capítulo 3, versículo 10, onde diz que não existe nenhum justo sequer, né? Mas lá em Romanos 5, versículo 1, diz que nós fomos justificados pelo Senhor. Quer dizer, em nós mesmos não existe nenhuma obra de justiça, mas pela obra que Jesus Cristo realizou na cruz do Calvário, ele nos justificou, ele pagou a dívida, né? Ele pagou a nossa dívida e agora existem aqueles que são chamados pela Bíblia como pessoas justas, que foram justificadas por Jesus Cristo, o nosso Senhor, né?
Para finalizar aqui, ele fala sobre a glória e a majestade que existe nas obras de Deus. Imagina os irmãos que uma das grandes obras de Deus está aqui justamente em Gênesis capítulo 1, né? Gênesis capítulo 1, o Senhor nosso Deus, ele vai criar todas as coisas. E no capítulo 1, versículo 26, ele vai criar o homem, né? Só que esse homem ele vai pecar, ele vai cair na tentação e ele vai se rebelar contra o Senhor Deus, ele vai se perder, né? Ele vai se perder. Mas veja que o salmista fala das obras, né, do Senhor Deus, no plural. Então o Senhor Deus ele vai criar todas as coisas, vai criar o homem vai se rebelar contra Deus, vai pecar, mas veja como Deus é bom, né? O Senhor Deus ele tem um projeto de redenção para o homem, né? O homem está perdido no pecado, mas lá em Lucas 19, versículo 10, diz que o Senhor veio buscar e salvar o que se havia perdido, né? E em Colossenses 1,14, em Cristo Jesus nós temos redenção, né? Temos redenção, né? Em Salmos 49, versículos 6 ao 8, vai falar sobre esta preciosidade que é a redenção, que é o perdão dos nossos pecados. Vai dizer que se juntasse todas as riquezas do mundo, não teria como pagar. Então nós podemos louvar a Deus pela natureza criada, mas também devemos louvar a Deus pela obra da redenção, a obra da redenção. Ele fala sobre glória e majestade que existe na obra de Deus. Sim, existe uma glória por trás de tudo isso. Porque antes mesmo do ser humano que foi criado lá em Gênesis 1, 26, pecar, o Senhor Deus já tinha na eternidade um projeto. Deus, ele nunca é pego de surpresa. Deus, ele é conhecedor de todas as coisas. Lá em Atos capítulo 2, versículo 23, diz que tudo já estava na presciência de Deus. Deus já tinha um projeto. Em Apocalipse 13:8 diz que o Cordeiro, que é Jesus Cristo, morreu mesmo antes da fundação do mundo, ou seja, o projeto de redenção já existia antes mesmo do homem pecar contra o Senhor nosso Deus. A própria igreja, que é um mistério, né, que vai ser revelado lá em Mateus 16, versículo 18 e 20, a própria igreja já existia já nos projetos de Deus. Então, realmente o salmista ele tem razão. Nós temos muitos motivos para louvar ao Senhor Deus. Deus abençoe sua vida e também a sua família, em o nome de Jesus.